Paz do Senhor, queridos, muito bom nós estarmos de volta com o programa A Nossa Escola Dominical. Nós temos sido extremamente edificados e enriquecidos ao longo desse trimestre, onde nós temos estudado as parábolas de Jesus para hoje. E já estamos chegando no final desse trimestre. Hoje veremos a lição de número 12, a penúltima lição. Eu gostaria de lembrar a todos que esse nosso programa é um oferecimento do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Você pode entrar em contato com o pessoal do PEC, o endereço está aí na parte inferior da tela, e você não apenas ter mais informações, ter acesso a materiais complementares desse trimestre e desse tema que a gente tem tratado, como também você já pode ter informações ou até adquirir a revista do nosso próximo trimestre. Nós já temos a revista disponível. A partir desse trimestre seguinte, outubro, novembro, dezembro, a gente vai estar estudando, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Vamos ver 13 lições excelentes sobre cidadania e responsabilidade social da igreja. Eu tenho certeza que será um trimestre igualmente abençoador, quem sabe até superior a esse que nós estamos finalizando. Então, te convido, nós vamos introduzir a lição de número 12. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, a sua revista. Se você acaso não tem acesso à revista, então pegue a sua Bíblia. Ela já é mais do que suficiente. Na realidade, a revista é um roteiro. A base de tudo realmente é o livro sagrado, é a palavra de Deus. Essa lição de número 12, nós temos um subtítulo, que é uma tentativa da gente tirar da parábola aquilo que entendemos ser a mensagem principal. E nesse caso aqui, o subtítulo é Arrependimento tarde demais. Isso porque subtende-se, a gente consegue ler aparente arrependimento desse homem na eternidade, o que já não representava mais nenhum tipo de resultado no que diz respeito à sua vida eterna. Por isso, a gente vai ver com um pouco mais de detalhes para que nada fique sem que a gente consiga aprender, pelo menos não aquilo que a gente entende ser essencial. Ok, texto áureo, você pode acompanhar também aí na tela, está em Lucas 16:31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse textuário está em Lucas 16:31. E a verdade prática diz: o dinheiro, quando é levado à categoria de ídolo, nos torna indiferentes a Deus e ao próximo. Que tremenda verdade, não é? Incontestável. O dinheiro elevado à categoria de ídolo tem sido um fator corruptor de muita coisa. O dinheiro, conquanto possa ser uma bênção, e eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus, a bem da verdade, o dinheiro tem corrompido muita coisa. E não é o dinheiro em si, mas a forma como a gente lida com ele. Essa é a grande questão. Mas ninguém pode duvidar disso. O dinheiro tem corrompido instituições, o dinheiro corrompe a política, o dinheiro corrompe o esporte. A gente tem visto escândalos nesse sentido e, infelizmente, o dinheiro também corrompe instituições religiosas e até mesmo a Igreja do Senhor Jesus. Então essa lição é muito oportuna, extremamente oportuna. Convido você para pegar a sua Bíblia, independentemente de você ter ou não acesso aí à revista, convido você a lermos em Lucas capítulo 16, isso porque a gente não conseguiu, e nem seria producente, a gente colocar todo o texto na revista. Ele está em Lucas 16, de 26 a 31. Então, pegue sua Bíblia, leia, e você pode estar acompanhando essa tão importante leitura, que é a base
da nossa reflexão e da nossa conversa nessa oportunidade, ok? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus: havia certo homem, Jesus conta a parábola. Ora, havia certo homem rico e que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. É interessante que essa é a única ocasião que Jesus menciona aquilo que alguém vestia. E também essa nota muito importante de que ele todos os dias se regalava. Há uma versão que diz que esse homem dava uma festa todos os dias. Quanta opulência, não é verdade? Quanto gasto é desnecessário com ele mesmo e com coisas absolutamente insignificantes. Então sigamos a leitura, verso de número 20. Havia também, diz Jesus, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do primeiro personagem, que era o rico. E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E Jesus diz: e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E Jesus diz: e morreu também o rico, e foi sepultado. É tudo que diz do rico, inicialmente. No inferno, estando em tormento, agora Jesus descortina a eternidade a partir do verso de número 23. Estando ele em tormento, erguendo os olhos, ele viu ao longe a Abraão e o Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Versículo 29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos volte à vida. Então esse é o texto, queridos, de Lucas, capítulo de número 16. Interessante, ainda como introdução, é que essa não foi a primeira parábola que Jesus contou sobre a questão de posse, a questão de riquezas. Nós estamos em Lucas, capítulo 16, faz tempo que estamos trabalhando apenas esse evangelho, e no caso aqui específico desse capítulo, Jesus já contara uma parábola, que é a parábola do mordomo infiel, que também gira em torno dessa questão de posse. As duas parábolas, de como lidar com a riqueza, como a gente administrar os recursos que temos. E Jesus conclui a primeira parábola do mordomo infiel de um modo muito intenso. Ele diz, concluindo, dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de amar um e aborrecer o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus fecha, não podeis servir a Deus e as riquezas. A gente vai trabalhar por aqui, porque na sequência Jesus conta a parábola em questão. E eu aguardo você aqui, daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí, é muito rápido, a gente continua.